Olá, como estão vocês? Então, vamos retomar o caso do Homem dos Lobos, né? Acho que a gente ainda vai precisar de mais, talvez 1 ou 2 vídeos para a gente, pelo menos, colocar um ponto e vírgula na exploração desse caso tão interessante e paradigmático dentro da obra de Freud, retomado por Lacan em alguns seminários. Eu poderia citar o seminário 3, o seminário 4, o seminário 5, o seminário O Desejo de Sua Interpretação, que é o seminário 6, enfim, vários seminários onde Lacan se ocupa desse caso tão importante, né? Para a gente entender o quê? Por que ele é importante? Para nós entendermos vários pontos teóricos, clínicos, da praxis da psicanálise, muito especificamente as discussões em torno das condições das análises e tudo mais. Mas a gente sabe sim que Freud, a propósito desse caso, focou toda a sua estratégia de condução, né, de tratamento, de direção de tratamento, a propósito da questão da castração. Essa complexidade do caso do Homem dos Lobos remete-nos necessariamente à indagação sobre a eficácia da psicanálise em situações como essa que foi apresentada por Freud, né? No que tange a condução do caso, suas intervenções, etc., na medida em que ele coloca uma data limite para o término desse caso. Uma coisa é certa, é que é um caso clínico que se prestou ao estudo e ao avanço teórico, tanto de Freud quanto de Lacan, e eu diria, de toda a comunidade analítica até hoje, né? A gente volta muito ao estudo desse caso para entender os impasses da nossa clínica. A gente pode, evidentemente, citar a questão do diagnóstico, mas isso a gente já trabalhou no primeiro vídeo que eu abordei esse caso. Serguei, né, foi tomado, por exemplo, por Jacques Alain Miller. Ele faz um estudo, Jacques Alain Miller faz um estudo do caso do Homem dos Lobos para falar da sua hipótese diagnóstica, e ele vai chamar um caso de psicose ordinária. Ele vai cunhar esse nome, psicose ordinária. O que significaria isso? Quando nós formos tratar da questão das psicoses, porque nós vamos tratar o caso Schreber aqui, a gente vai poder se deter um pouco mais profundamente nessa questão. Mas eu posso adiantar que o que ele está chamando de psicose ordinária são essas situações que hoje, talvez a nossa contemporaneidade se preste muito a isso, né? Hoje comparece como esses sujeitos estranhos que nunca chegam, de fato, a abrir, né, uma situação de delírio, né, estruturar, de fato, um delírio, mas que são pessoas que têm uma pobreza simbólica, uma dificuldade de trabalhar, de estudar, de se colocar no mundo. Muitos outros analistas, e eu posso citar, por exemplo, Jean-Jacques Rancière, assim como outros, tratam isso que Jacques Alain Miller chama de psicose ordinária, eles tratam de casos borderline, que fica sempre essa dúvida a propósito do diagnóstico, como é o caso do Homem dos Lobos, né? Lacan também vai abordar esse caso no seminário 1, e ali ele estava trabalhando a questão do núcleo do recalque, que é, aliás, o título que ele dá nesse seminário para discorrer sobre essas questões
a propósito do Homem dos Lobos, né? O que Lacan nos diz? Ele vai nos lembrar que o recalque está, no caso de Sergei Pankejeff, ligado àquela famosa cena traumática ocorrida por volta de 1 ano e meio de idade, que foi o fato dele presenciar a cena do coitatergo, né, dos seus pais transando, né, tendo uma relação sexual. Existe uma dúvida se seria por volta dos 6 meses ou de 1 ano e 6 meses, mas depois Lacan, inclusive, vai dizer que fica mais ou menos claro que deve ter sido essa primeira cena deve ter sido em torno dos 6 meses, e que depois isso foi ressignificado pelo sujeito em uma outra situação mais à frente. E nós vamos saber qual. Esse valor traumático da cena deu-se bem depois, em torno dos 3 anos e 4 meses, 4 anos, por volta de 3, 4 anos, uma outra situação, né, que é justamente a presentificação dessa efração imaginária. Efração quer dizer ruptura, então ruptura desse imaginário protetivo que toda criança constrói para poder lidar com aquilo que lhe é traumático e que ela tem dificuldade de simbolizar, né? E que situação foi essa que veio ressignificar aquilo que teria ocorrido por volta dos 6 meses ou entre 6 meses e 1 ano e meio? Foi justamente o advento do primeiro sonho, onde Sergei, na verdade um pesadelo, onde Sergei está dormindo, de repente a janela se abre e ele se depara com alguns lobos sentados, olhando fixamente para ele. E o que a gente precisa sublinhar aí é a questão do olhar. Tudo se passa no nível do olhar, da importância do olhar, enquanto aquilo que torna o sujeito, o olhar é um objeto do próprio sujeito e torna esse sujeito objetificado diante daquilo que ele vê. A situação do coito parental e a própria situação que retorna, né, como horror de cena primária, retorna no sonho, coloca o sujeito na posição de objeto. Ali ele não é sujeito, ele é objeto desse olhar, né? E essa marca, que a gente pode chamar de prago, Freud nos diz que ela se deu como um recalque não realizado. Ou seja, isso que não atingiu a verbalização e até mesmo não foi possível atingir a significação, porque essa cena do coitatergo, o sujeito ainda está numa situação pré-edípica e pré-verbal, né? Então, essa prago restrita ao plano do imaginário ressurge cada vez mais no percurso desse sujeito e na sua aquisição simbólico-imaginária, né? Em torno dos 4 anos, Freud situa o recalque que se deu num turbilhão de acontecimentos com os quais esse jovem paciente teve que lidar nos anos precedentes. Sua irmã mais velha e muito mais viril que ele, que o seduz e o atormenta, sua recusa de deixar-se seduzir e, por sua identificação a ela,
o seu fascínio em relação a essa irmã. Então tem uma dupla vertente aí. O fascínio e, ao mesmo tempo, uma recusa, né, em relação ao assédio dessa irmã que ficava contando aquelas histórias horrorosas, né, de lobos e tudo mais, que ela sabia que aterrorizava o irmão. E também a relação dele com a babá, que era de origem eslava e que provavelmente contava essas histórias dos lobos, né, também para ele, né? Com essa babá é onde ele vai viver, digamos assim, os primeiros elementos edípicos, né? Os seus primeiros tempos edípicos, ele vai viver com essa babá. Daí, então, a alternância de posições sadomasoquistas que a gente vai encontrar nos relatos, durante a análise desse sujeito, nos relatos que ele faz da sua história infantil, né? Lacan vai apontar para a importância do mito através do qual o sujeito irá se realizar. Esse é o tempo entre 3 e 4 anos em que há o assujeitamento à lei, onde será o sujeito integrado ao campo humano das significações e onde vai se estruturar a sua neurose infantil. Vou só citar rapidamente aqui, para a gente poder encerrar esse vídeo de hoje, um trechinho do Lacan, os escritos técnicos que ele faz lá do seminário a propósito do Homem dos Lobos. Nos seus escritos técnicos, ele vai falar sobre a questão justamente dessa prago. Ele diz o seguinte, essa marca, né? Realiza a reintegração do passado, o passado, na cena atual e coloca em função no jogo dos símbolos a própria prago, que ali só é atingida no limite por um jogo retroativo, Nachträglich, escreve Freud. Tchau, até lá!